sou a doutora Anne Shi, sou fisioterapeuta dermatofuncional e sou idealizadora da técnica Fibrose Zero by doutora Anne Shi. E vamos então iniciar um tema super interessante que é a avaliação pré, trans e pós-operatória de cirurgias plásticas para vocês. A gente sabe que hoje, para ter uma abordagem completa do paciente de cirurgia plástica, nós precisamos ter uma atuação nas 3 fases que envolvem uma cirurgia, que seriam pré, o trans, que é no bloco cirúrgico, e o pós-operatório, que vocês já conhecem. Nós já possuímos um artigo publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica e nosso livro Fibrose da Prevenção ao Tratamento, onde nós temos já uma demonstração dessa abordagem completa, que vai atuar no pré, trans e pós-operatório de cirurgias plásticas. A gente sabe que o objetivo dessa abordagem no pré, no trans e no pós-operatório, essa abordagem completa para vocês, ela vai otimizar a recuperação do paciente, essa recuperação vai ser muito mais rápida, nós vamos ter um menor número de intercorrências e complicações desse paciente, tá? Reduzindo assim o número de sessões, que é super importante para nós e, consecutivamente, o nosso trabalho, né, o trabalho do profissional responsável pelo pós-operatório vai ser muito menos trabalhoso, muito mais rápido e com maior qualidade. O profissional que trabalha com o pós-operatório desses pacientes de cirurgias plásticas sempre é o segundo olho do cirurgião. Sempre a gente fala isso, né? Para os nossos alunos, nossos licenciados, que eles têm que ser capazes de identificar intercorrências como edema intenso, equimoses, fibroses desorganizadas e também complicações como necrose, epiteliólise, seroma, aderências, alterações cicatriciais, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar e infecções. Então, nós somos o segundo olho do cirurgião. E como realizar então uma avaliação de excelência? Primeira coisa, vocês têm que ter uma capacitação contínua do conhecimento, tá? Então, o profissional que vai atender esse paciente tem que estar constantemente capacitado. Também tem que ter uma experiência clínica para conseguir enxergar essas intercorrências e complicações, tá? Então, é só a vivência clínica para você conseguir ter esse olhar, esse segundo olho do cirurgião. E também realizar cursos ministrados por professores que tenham vivência clínica atualizada diariamente. Hoje a gente sabe que tem no mercado muitos cursos que são dados por professores desatualizados e que não atuam no mercado mais há muitos anos. Isso interfere muito no que é passado aos alunos, porque hoje as cirurgias plásticas elas se atualizaram, os tratamentos tanto manuais como recursos eletrotermofototerápicos também se atualizaram. Então fica muito difícil vocês aprenderem com professores que não têm vivência clínica atualizada diariamente. Então essa é a dica que eu tenho para vocês terem uma avaliação de excelência para o paciente de cirurgia plástica. Também, para você ter uma avaliação de excelência com o seu paciente, é necessário que você tenha uma busca constante de artigos científicos indexados em revistas com um bom fator de impacto. O fator de impacto é quando a revista tem uma numeração, né, tem uma graduação de acordo com como ela é visualizada pelo mundo afora, lógico, por profissionais de alto nível. Geralmente são artigos de grande conteúdo, então a gente até indica que vocês procurem em bibliotecas virtuais como a PubMed ou Cielo ou outras bibliotecas virtuais que tenham um peso científico. Hoje o livro, infelizmente, ele não é tão conceituado numa publicação científica. Quem faz mestrado e doutorado sabe disso, que hoje a gente não tem como referenciar um livro, um artigo científico que seja para uma publicação numa revista indexada na PubMed, Cielo ou algo parecido. Então, por isso, temos que nos capacitar, mas essa capacitação tem que ter um bom embasamento científico também. Nós dividimos o conteúdo da nossa aula em avaliação pré-operatória, em avaliação transoperatória e em avaliação pós-operatória para vocês, para ficar um conteúdo bem dividido, bem simples e rápido de vocês compreenderem o conteúdo. O que é essa avaliação pré-operatória, né? Então, antes da cirurgia plástica, a gente tem que dar informação a esse paciente. A fase pré-operatória é definida como o período desde a indicação do procedimento cirúrgico até a data da sua execução. Então, aquele período mais ou menos, tem pacientes que comigo conseguem vir muito antes, então a gente consegue fazer um pré-operatório de qualidade mesmo, que elas procuram meses antes de terem marcado a cirurgia, isso é muito bacana. E essa avaliação pré-operatória é super importante porque é essa hora que a equipe médica, juntamente conosco, vamos passar orientações e vamos fazer uma avaliação minuciosa desse paciente, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente como funciona essa avaliação minuciosa.
Infelizmente, os cirurgiões não estão indicando tanto o pré-operatório, né? Tem estudos que relatam que o pré-operatório não influencia no resultado final da cirurgia. Além disso, eles relatam nessa pesquisa que o paciente quer mais praticidade, não quer perder tempo fazendo um pré-operatório. Mas, graças a Deus, a gente está mudando essa história, a gente está mudando esse conceito através da nossa técnica Fibrose Zero by Dr. Nishi, onde nós atuamos desde o pré, desde o transoperatório e o pós-operatório. O que nós temos de objetivo, então, nessa avaliação pré-operatória? Nós precisamos tirar dúvidas do paciente, nós precisamos fazer orientações quanto a todas as fases do seu pós-operatório e dar segurança e confiança ao paciente. Mas como que você vai ofertar isso para o seu paciente? Lógico, não é somente fazer só isso, você tem que vender o seu tratamento também, né? Não esquecer que você tem que mostrar para o seu paciente que preço é o que ele paga, mas valor é o que ele leva, tá? Isso que a gente vai focar muito na nossa avaliação com o nosso paciente. Em qualquer tratamento do seu consultório, tanto estético quanto de pós-operatório de cirurgias plásticas, você tem que ter isso como visão. Agregar valor ao seu tratamento. O que é agregar valor? Não é agregar preço, tá? Entendo muito bem isso. A gente vai colocar em foco não só as características do seu produto, que no caso é o nosso tratamento, mas tudo que envolve a transação desse produto, de forma que o cliente, que o nosso paciente deixe de ver apenas o preço do que está comprando e passe a enxergar também o valor, que é intangível, dos benefícios que terá depois que fechar a compra. Olha que bacana! Se você agrega valor ao seu tratamento, se você oferece um resultado, até eu brinco, qualidade é nossa obrigação, né? Mas se você entrega mais para esse paciente, entrega o teu diferencial com o seu concorrente, você com certeza está vendendo valor e não preço, e com certeza você vai conquistar o teu paciente. E ele te contrata desde o pré, trans e pós-operatório para a cirurgia dele. Então é muito bacana vocês começarem a ter essa visão. Venda valor e não preço. Então vamos falar um pouquinho agora especificamente da avaliação. Então os métodos de avaliação e recursos biotecnológicos nós temos em cada fase dessa avaliação, né? A gente já falou que temos o pré-operatório, temos o transoperatório e vamos ter o pós-operatório. No pré-operatório, eu gosto muito de ter uma ficha de avaliação, a gente vai passar tópicos por tópicos, para vocês terem uma ideia do que a gente avalia e por que avalia. Gosto de ter análise de recursos antropométricos como peso, perimetria, bioimpedância. A bioimpedância hoje é utilizada até para análise de edema desse paciente, tá? Tem muitos estudos falando da bioimpedância para análise de edema. O IMC é para saber se esse paciente principalmente não está acima do peso. E aí, será que ele teria indicação de estar fazendo a cirurgia nesse momento? Será que não é interessante ele reduzir o peso para receber a cirurgia? Acho que seria bem mais interessante, né? A fotodocumentação, que com certeza para nós é um grande aliado para a avaliação dele, para a evolução e para mostrar o seu resultado. E orientações quanto a nutricosméticos, dermocosméticos, orientações nutricionais, tudo isso a gente também vai fazer nesse pré-operatório. Nessa ficha de avaliação, o que é importante você perguntar para o paciente? Além dos dados pessoais, né, como nome, data de nascimento, é muito importante nessa hora saber a idade do paciente e saber a profissão. A profissão vai influenciar muito na recuperação desse paciente. Então a recuperação dele está influenciada diretamente com a forma de trabalho. Se é um pouquinho mais com esforço, esse pós-operatório dele pode ser afetado. Se ele voltar muito antes ao trabalho, pode afetar o resultado da cirurgia. Mas se ele trabalha só em casa, mais a nível de computador, algo assim, home office, é mais tranquilo. Então nós precisamos também para poder até orientar, olha, teu trabalho você não vai voltar tão cedo, eu preciso que você faça um repouso, né? E aí ela se programa para a cirurgia para ter um resultado 100%. Na anamnese, o que a gente precisa estar um pouquinho atento, né? Principalmente quanto ao fumo, que é a nicotina, a alimentação, a gente sabe que a alimentação vegetariana e a alimentação com índice glicêmico muito alto pode interferir no resultado da cirurgia. E histórico de má cicatrização, por exemplo, um paciente de queloide. Por quê? A gente já sabe que a nicotina, a alimentação vegetariana e o histórico de queloide são resultado de uma má cicatrização. Então, se esse paciente já é usuário de nicotina, já tem uma alimentação vegetariana e já tem um indício de queloide, com certeza ele terá um prognóstico não tão bom no pós-operatório quanto à cicatrização. Então a gente sabe que
Tem um prejuízo na microcirculação, há uma diminuição na quantidade de oxigênio circulante no sangue e enrijece a parede vascular do vaso, tá? Então, olha que prejuízos eu posso ter nesse paciente se ele tem todos esses indícios aí já no pré-operatório. O que eu peço para esse paciente? Eu posso pedir para ele interromper o uso da nicotina pelo menos uma semana antes da cirurgia. Já é bacana. E, se possível, durante, né, ali o pós-operatório também. Sei que é difícil, mas a gente consegue, né, com orientações muito bacanas também, e já é um ponto inicial para ela largar realmente o uso da nicotina. Índice glicêmico dos alimentos. A gente sabe que a glicação tem muita interferência na formação de uma má cicatrização. Pode fazer uma deiscência, que é a abertura da sutura, né, da cirurgia, ou pode fazer uma cicatriz hipertrófica. E também pode desencadear uma fibrose desorganizada também nesse paciente. Então, olha como ela é prejudicial. Não é só o açúcar branco, né? Que todo mundo acha que, eu como açúcar, eu acho que é só açúcar branco. Não, nós temos carboidratos, nós temos a frutose. Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com esse índice glicêmico também. A gente já mostrou até no nosso artigo científico que o controle disso na prevenção reduz muito o índice de intercorrências e complicações. A gente sabe também que se ela não tem uma ingesta de proteínas na fase pós-operatória, a gente pode deixar ela muito tempo numa fase inflamatória, tá? Então, olha que complicado, porque ela inibe a angiogênese na fase proliferativa por inibição da fase de remodelação. Então, é aquele paciente que não evolui. Então, a gente precisa também ter um controle alimentar nesse paciente para uma boa evolução, devido à alta taxa metabólica que esse paciente apresenta, devido à cicatrização da ferida que foi ocasionada pelo trauma cirúrgico. Alergia de pele, olha que bacana se você puder já fazer um teste alérgico nela, principalmente com a utilização do taping. A gente utiliza lá no centro cirúrgico, né? O interessante é cortar 4 pedacinhos, pelo menos, de taping em diversas áreas do corpo dela no pré-operatório você utilizar e avaliar por minutos, horas, né? Se existe alguma irritação, tá? Geralmente a perguntinha que a gente sempre faz é se ela tem alergia ao band-aid também. O band-aid tem a mesma composição da cola que é utilizada no taping. Então já é uma dica para vocês. Se ela tem alergia ao band-aid, provavelmente ela tem uma alergia ao taping. Então eu vou ter que excluir esse meu recurso como terapia. Micropores, né? A gente tem também a malha cirúrgica. O micropore, ela pode comunicar, né? A equipe médica, ele pode tentar ao máximo utilizar um micropore de uma ação hipoalergênica muito maior. E a malha cirúrgica, geralmente a gente tem artifícios para reduzir um pouquinho essa irritação, né, alérgica. Além de solicitar para o médico fazer um controle com medicação anti-histamínica, a gente pode colocar uma blusinha de algodão por baixo, que já vai deixar o não contato dessa malha com a pele e não ocasionando essa alergia, essa irritação. E o problema disso tudo, se eu causo um processo inflamatório nesse paciente, se eu machuco esse paciente, né, devido a essa alergia, o grande risco é de deixar uma hiperpigmentação pós-inflamatória, que são as manchinhas, né, nesse paciente após a utilização ou do taping, que causou uma alergia, ou do micropore, que causou uma alergia, ou do próprio macaquinho da malha cirúrgica também. Então, olha como a gente tem que estar de olho no paciente antes, no pré-operatório, para evitar certas complicações. Estado emocional. A gente também, a gente não é psicólogo, né, mas a gente pode ter na equipe um profissional que possa nos auxiliar nisso. E observar se esse paciente está muito depressivo, se ele está muito ansioso, seria interessante encaminhar para o psicólogo ou psiquiatra, pois isso pode alterar a visualização do resultado final da sua cirurgia. O paciente pode se encontrar, né, não satisfeito com o resultado final e pode ser por alguma alteração psicológica ou psíquica. Então, é importante encaminhar esse paciente quando vocês tiverem algum sinal, né, que direcione vocês para esse encaminhamento. Também vamos observar, né, período pós-operatório. Eu sempre pergunto para os meus pacientes quanto tempo de pós-operatório eles vão conseguir realizar, né, em repouso, principalmente. Por quê? Porque eu preciso que ele não manipule muito as áreas onde foram realizadas as cirurgias. Lógico, depende do tipo da cirurgia, que técnica cirúrgica. Hoje a gente tem a Fast Track Recover, que é a cirurgia das mamas, que é vendida até pelo fato, né, vendida mais pelo fato de poder levantar o braço, fazer uma elevação do braço já nas primeiras 24 horas. Então, cuidado com a técnica cirúrgica, porque essa você tem que fazer a mobilização quanto antes. Mas existem outras cirurgias que algumas equipes médicas não gostam que manipule. Eu também não sou muito a favor da grande mobilização nas primeiras horas, devido
ao retalho estar aderindo, a gente ter, né, áreas da lipoaspiração que foram descoladas, fazendo uma aderência. E se eu manipulo demais esse paciente nas primeiras 24 horas, primeiros 4, 5 dias, eu posso ter uma tendência a deixar esse paciente num tempo mais inflamatório e talvez propiciar também esse paciente a ter mais intercorrências e complicações, principalmente as fibroses desorganizadas, que está muito associado também a essa mobilização muito agressiva da região abdominal, né, principalmente. Até com a manipulação também, gente, tá? Técnicas manuais, cuidado, não podem ser agressivas no pós-operatório imediato. Então a gente sugere mais ou menos de 7 a 15 dias de repouso desse paciente. Conhecer também possíveis assimetrias e influências no seu resultado final da cirurgia, com certeza. Uma escoliose pode propiciar esse paciente a ter uma visualização sempre de um lado maior que o outro, e não vai ser a cirurgia plástica que vai corrigir. Tá? Então, identifiquem isso e já passem isso para o paciente para não ter uma ilusão, né, depois de que vai sair, vai ficar igualzinho um lado ao outro. Tá? Então, indica uma correção postural também para ele pós-operatório. Se já fez uma cirurgia plástica anterior ou não, como que se encontra essa região que foi operada já? Pode ser há anos, há meses, às vezes está indo fazer um retoque, vai fazer, né, uma nova cirurgia para correção. A gente precisa ficar atento para ver se não tem aderência, se não tem fibrose desorganizada, se não tem já alguma alteração cicatricial importante, tá? Uma cicatriz hipertrófica, uma queloide, porque isso é tudo já, né, uma predisposição para que o próximo pós-operatório dela, se eu não entrar com um pré muito bem feito, ela pode trazer mais ainda intercorrências e complicações, tá? E às vezes não vai corrigir o que ela está querendo corrigir. Então, ficar atento a isso também. Vamos avaliar também a postura, como a gente já falou, as estrias é muito importante, tá? Vou falar um pouquinho mais pra frente, e a alteração vascular. Vai que ela já tem histórico de tromboflebite, vai que ela já teve histórico de trombose venosa profunda, tá? Isso tudo pode ser já um pezinho para ela desencadear no pós-operatório. Aí nós teremos complicações muito graves. Podemos ter uma trombose venosa profunda pós-operatório, né? Podemos ter um tromboembolismo pulmonar também no pós-operatório, que podem ser, né, pelo histórico que ela já tinha de alterações vasculares. Então, tomar um pouquinho de cuidado também. Quantidade de gordura localizada e estrias são importantes também, para a gente ver, né, mais ou menos os limites de segurança na cirurgia, explicar para ela que talvez aquela estria, aquela gordura não vai ficar totalmente retirada, né? Porque o doutor vai ter uma limitação da cirurgia, de acordo com o biotipo dela, de acordo com a estrutura física dela. E lembrar que as estrias já são um sinal para você de que tem uma degradação do colágeno lá. Então, se você já viu que ela tem estrias, corrija, porque senão no teu pós-operatório ela já está glicada, né? Porque a gente já viu que ela tem estrias, então se eu não corrigir essa glicação, provavelmente ela vai ter alteração cicatricial no seu pós-operatório, tá? Uma dica também super importante. Gosto de fazer a perimetria, tá? Gosto muito da perimetria de sulco inframamário, de cicatriz umbilical e crista ilíaca. Só tomar cuidado, se for uma paciente de abdominoplastia, pode ter um deslocamento da região da cicatriz umbilical que você precisa daí adaptar essa perimetria. Orientações ao paciente, sempre eu entrego, né, por escrito, peço a assinatura dela. Então, nós que somos da técnica Fibra Zero by Dra. NX, já temos isso padronizado, muito bacana, porque ela já sabe tudo o que vai acontecer com ela no nosso tratamento. Então, já é uma segurança para o paciente também. E também, como nós temos uma linha de produtos de nutricosméticos e dermocosméticos, também vamos eleger quais são os indicados para esse paciente. Por isso que nós conseguimos ter um resultado tão padrão ouro, que a gente consegue no pré-operatório já entregar tudo isso para ela. Muito bacana. Gosto de fazer também a foto, né, a fotodocumentação, tá? Gosto do fundo preto, porque ele pega muito contorno. Tem o fundo azul escuro também, que a literatura também sempre orienta, tá? Cuidado com o fundo preto para quem trabalha com capilar, que daí ele vai sombrear e não vai ficar legal o contorno. Mas quando a gente trabalha com contorno do abdômen, mama, a gente consegue ter bem legal esse resultado da fotodocumentação com o fundo preto. Sempre uma boa iluminação, sempre na mesma posição, sempre a câmera ou o celular posicionados no mesmo posicionamento também, tá? E olha que legal como eu consigo avaliar depois. Tem um resultado, olha o meu diferencial também, né? Eu já consigo entregar um resultado a cada dia para esse paciente. É muito bom. No transoperatório, o que a gente pode fazer? Então, já avaliei ela no pré, ela foi no meu consultório, me conheceu, apresentei, já vendi o meu tratamento, né? Que esse é o meu objetivo, né? Mostrei que eu tenho que agregar valor e não preço. E a gente vai agora para a avaliação transoperatória. Ela me contratou e agora eu estou lá no transoperatório para oferecer o meu tratamento, mas mesmo assim eu preciso avaliar. Por quê?
Primeiro, o transoperatório, termo transoperatório, a gente já tem uma normativa, né, para esclarecer sobre isso, sobre o termo que a gente utiliza. Como o taping pode ser colocado antes do curativo ou depois do curativo, a gente se enquadra muito bem na fase transoperatória, que está descrito nessa normativa. Por isso a gente utiliza esse termo. O que a gente pode utilizar, então, de métodos de avaliação e recursos biotecnológicos, então, nesse transoperatório? Olha que bacana. Além de me preparar para a entrada do centro cirúrgico, com os EPIs, né, de segurança, conversa com a equipe do cirurgião, com o hospital, né, ou a clínica onde é feita a cirurgia. E vou chegar lá em bloco cirúrgico e vou avaliar o estado geral do paciente. Ver se ele está em que tipo de sedação. Vou ver também que tipo de anestesia foi dada nesse paciente, se está entubado, se está em ventilação mecânica, como estão os sinais vitais, como que esse paciente se encontra, tá? Muito importante. Eu troco informações com o anestesista, com a enfermeira, com a técnica de enfermagem, a circulante da sala, com o cirurgião se ele está lá. Quanto mais informações vocês coletarem, muito mais importante para vocês né, ter isso daí, porque você vai casar um pouquinho com o que ela vai apresentar no pós-operatório. Geralmente temos essa análise de quantidade, aspecto de tecido cutâneo e gordura retirados lá no centro cirúrgico. Alguns cirurgiões anotam isso e entregam para paciente, é muito bacana, tá? Se não tiver, você vai atrás e pergunta, né, quanto foi retirado, porque isso tem muita relação com o trauma cirúrgico realizado. Saber se foi feita enxertia. A gente sabe que a gente não utiliza algumas técnicas em cima da enxertia de gordura, porque a gente pode, talvez, né, não tem nada ainda muito científico, mas pela fisiologia a gente imagina que pode ajudar a reabsorver essa gordura, e não é o que a gente quer, nem o cirurgião. Então a gente precisa saber, foi que tipo de enxertia, em quais regiões. Presta atenção nas marcações também da cirurgia, tá? Bem fundamental a gente acompanhar isso visualmente, tá? E perguntando também. Aí a gente sabe aonde eu posso tratar ou não a região, tá? A gente sabe que a enxertia por decantação, ela tem um número maior de adipócitos viáveis para fazer o enxerto, tá? Tem artigos muito bacanas de 2020, por sinal, falando sobre isso. E por que então eu tenho que avaliar no transoperatório? É a nossa grande arma para saber o que vai acontecer no pós-operatório desse paciente. Por quê? Eu tenho análise do trauma cirúrgico. Quanto maior o trauma cirúrgico, a gente já sabe que maior intercorrências e complicações esse paciente vai apresentar, como equimoses, edema intenso e possivelmente fibroses desorganizadas. Então, dependendo do tipo de cirurgia, tem cirurgias que já devem fazer um trauma um pouquinho maior, como é a lipoaspiração de alta definição. Por isso que nós já temos um tratamento diferenciado para esse paciente e por isso que eles não ficam com fibroses desorganizadas, tá? Então, converse com o doutor, com o cirurgião plástico para saber que tipo de trauma vai ser realizado para você ter uma ideia do que esperar nesse pós-operatório e como controlar as intercorrências e complicações. Muito bacana também. E aí, se eu estiver lá no centro cirúrgico, já posso ir anotando os dados, tá? Da cirurgia ou depois, em contato com a equipe, eu posso ter tudo isso, né? A data da cirurgia, o cirurgião que foi responsável, né? Que tipo de cirurgia foi realizada, que técnica cirúrgica foi realizada, se ela ficou internada ou não ficou no hospital, se teve alguma intercorrência ou não, isso pode acontecer, tá? E é super importante nós anotarmos na nossa ficha de avaliação. Que tipo de anestesia, por quê? Porque a anestesia, vocês sabem que pode ter alguns efeitos colaterais no paciente, como enjoo, vômitos, dor de cabeça, tá? Alergias do princípio ativo, às vezes da anestesia, e isso é super importante para você. Quando ela relatar para você, que geralmente ela relata para você, que é o primeiro contato nesse pós-operatório, e você tem que explicar para ela que pode ser normal ou não, que tem que pesquisar, né? Conversar com a equipe cirúrgica para poder tratar essa intercorrência ou complicação. Cirurgias associadas, então, saber que cirurgia foi associada, até para você entender o trauma cirúrgico, por que está maior numa área, por que está menor na outra, quando você chega no centro cirúrgico, isso é bem importante. Nosso curso a gente aborda bem bacana sobre isso. Regiões de lipoenxertia também. Tiro foto também, faço a fotodocumentação, então, lá na mesa cirúrgica do paciente, antes de eu colocar o taping e depois eu colocar o taping. Isso me ajuda muito para minha avaliação lá no pós-operatório, quando ele chegar para mim novamente, né, nos dias que eu agendar com ele, e fazer essa comparação. Vocês vão ver depois como que a gente faz. A avaliação pós-operatória, então, já fui para o pré, passei tudo que a gente precisa para o pré, o transoperatório, que é fantástico, e agora o pós-operatório, né? O transoperatório é uma inovação, né? A gente já está há alguns anos, acho que 6, 7 anos já nessa atuação, e com certeza muda muito o resultado do paciente no pós-operatório. Então, quem puder, né, estar realizando esse atendimento no transoperatório, com certeza vai ganhar muito no seu tratamento, no seu resultado.
O que eu vou ter que avaliar no pós-operatório? Primeiro a gente precisa definir o que é um pós-operatório. Ele tem início com a saída do paciente do centro cirúrgico e ele se divide em pós-operatório imediato, mediato ou tardio. Na literatura, o que a gente encontra? Que mais ou menos até as 24 horas posteriores à saída do centro cirúrgico, a gente pode chamar de imediato. Pós-operatório imediato, após as 24 horas e até 7 dias depois, mais ou menos, a gente pode classificar. E tardio, após 7 dias do recebimento da alta desse paciente, geralmente, né? Cirurgia plástica é um pouquinho diferente, que a gente, ou até tardio demais, né? Pacientes chegam para nós, às vezes, com algumas intercorrências e complicações de um pós-tardio de 20 dias, 30 dias, 1 ano, 2, 3, também é classificado. Tenho que lembrar que esse paciente tem um perfil que ele vai se encontrar nessas 24 horas. Sonolência, confusão mental, né? Dor após o término do efeito medicamentoso, constipação intestinal, dificuldade para dormir, na movimentação, mas que muitas das vezes é normal. O incômodo com o dreno de sucção. Eu preciso saber tudo isso para quando ela me comunicar, geralmente é no primeiro dia do pós-cirúrgico, né? Ela já vai, eu tô com dor, eu tô constipada. Se passar para ela que pode ser normal, ou se está muito aguçado, vamos chamar a equipe médica e intervir com algo medicamentoso ou alguma outra solução. Que métodos, então, de avaliação eu posso utilizar ou recursos biotecnológicos para o pós-operatório? Eu posso, então, além de avaliar o estado geral do paciente, observar posicionamento, se ela está deitando adequadamente, não só no seu consultório como em casa, às vezes você está no atendimento domiciliar também. Orientar a colocação da malha cirúrgica. Muitas vezes a malha cirúrgica pode queimar o paciente, pode lesionar. Então posicione adequadamente, ensine quem está, acompanhando esse paciente no teu consultório para orientar a correta colocação. Revisão de orientações do pós-operatório. Geralmente elas esquecem que você passou no pré-operatório, então é importante você revisar. Completa a ficha de avaliação pós-operatória, faz perimetria, mede o peso novamente, tá? Isso é muito bacana porque ela vai ver como evoluiu já, desde o primeiro dia de atendimento. Ela já está muito melhor se você faz um tratamento pré e um transoperatório, tá? E além da fotodocumentação, agora eu posso agregar alguns recursos, não só a termografia, mas a gente vai ter recursos muito bacanas como a ultrassonografia também para análise desse paciente no pós-operatório. Medicações, também é bacana você saber que medicações o cirurgião está administrando para ela e até se ela toma alguma outra medicação que talvez vamos ter que conversar com a equipe, provavelmente já foi conversado com a anestesista se ela teve que parar ou se ela já pode voltar a administrar também. Vou ter que observar dreno, cicatriz suprapúbica, tá? Cicatriz umbilical, avaliar a quantidade e qualidade da drenagem do dreno de sucção, se é um dreno de Penrose, quanto de débito que está saindo do dreno de sucção normal, tá? Então tudo isso também faz parte da nossa avaliação, para saber se está na hora de tirar, se não está entupido, ou se às vezes só está com a abertura da incisão, sem sutura, está vazando também, avaliar a qualidade desse fluido que está saindo, tá? Super importante. E saber novamente, vou repetir, a gente que é o profissional que está atuando nesse pós-operatório é o segundo olho do cirurgião. Então a gente precisa saber identificar intercorrências como edema intenso, equimoses e fibroses desorganizadas, não só identificando, mas tratando. E preciso ficar de olho em complicações que podem estar ocorrendo no teu paciente se você deixar muito tardio essa avaliação, você pode deixar uma sequela no seu paciente. Então, o quanto antes você já saber que está acontecendo essa complicação, passar para o cirurgião plástico e ele já entrar junto com você no tratamento. Algumas coisas a gente consegue reverter muito bem, tá? Outras é somente com o doutor, por exemplo, a trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, infecções, aí a equipe médica vai estar dando todo o suporte para esse paciente. Por exemplo, hematoma, se a gente não sabe avaliar, a gente vai ter uma coleção de líquido extravasada na região do abdômen, por exemplo, pelo rompimento de vasos, que é a fisiologia que acontece nesse hematoma. E se eu deixo esse paciente muito tempo com essa complicação, eu posso complicar a área, eu posso necrosar a área, eu posso ter uma aderência muito forte da região. E olha que complicado depois para você tratar. Então, quanto antes, existem sinais clínicos muito bacanas que a gente aprende na prática, tá? A gente ensina no nosso curso, muito legal para você identificar. Então, corre porque ele tem que voltar para centro cirúrgico para fazer a correção. Seroma. Então, a gente tem um líquido intersticial entre o retalho e a aponeurose,
Geralmente a gente vai palpar essa região e vai ver uma flutuação. Geralmente a gente vê isso visualmente. Então aqui, por exemplo, vocês podem dar uma avaliada de como é essa flutuação do líquido. Muitas das vezes com uma punção com agulha no consultório do médico já conseguimos avaliar uma boa evolução já desse seroma, mas depende da quantidade, né? Se for muito pequena, às vezes com medicação, com o teu tratamento lá em consultório já resolve muito bem. Um volume maior tem que funcionar mais vezes, né? Eu posso ter uma coleção de líquido muito grande, às vezes eles solicitam também uma ultrassonografia para avaliar essa quantidade de seroma, fazer uma punção guiada por ultrassonografia. Olha que importante nós também sabemos indicar, né, a realização de uma ultrassonografia, tá, gente? Na dúvida, melhor coisa é solicitar a ultrassonografia. Nós, fisioterapeutas, podemos solicitar esses exames, tá? E às vezes aparece para nós uma outra coleção que a gente fica na dúvida, que é o seroma encapsulado. Então ele tem um aspecto mais endurecido, que quando a gente vai fazer a ultrassonografia aparece a imagem, né, escura, né, hiperdensa, a gente consegue ver que tem uma coleção de líquido lá. Nesse caso era numa região axilar onde o próprio cirurgião já funcionou e resolveu, tá? Mas se for numa área abdominal, ele fica encapsulado muito mais profundamente, e aí existem hoje muitos estudos sobre a ultracavitação no tratamento do seroma encapsulado. Então olha que bacana, nós podemos também intervir nessa complicação. Lipólise, né? A gente tem então nos casos de pacientes mais obesos, mais ou menos por volta do 7º dia, uma eliminação razoável de quantidade de líquido amarelado, que pode sair por um pouquinho, né, da região dos pontos ali da cicatriz. A gente tem técnicas também para fechar essas regiões, cicatrizar melhor, né, muito bacana. A laser terapia funciona muito bem, a microcorrente funciona muito bem. Avaliar a quantidade de fluido e cheiro, né, se está muito denso ou não, que daí pode também ter uma infecção associada. Equimoses, a gente saber avaliar se é uma petequia, que são só pontinhos, né, como grãos de areia, uma sugilação, que é um pouquinho mais disperso, ou a sufusão, que é aquela equimose, aquele roxo por completo, né. Graças a Deus a gente não vê mais os nossos pacientes até que fibrose zero by doutora Nishi, mas é às vezes a realidade de muitos profissionais aí na área que não atuam ainda no transoperatório e no pré-operatório. Mas a gente já não vê esses pacientes com tanta incidência no nosso tratamento, né? Mas quem encontra tem que saber avaliar e saber tratar. A gente sabe que o taping tira com a mão, né? A gente brinca muito isso com os nossos alunos. Edema intenso, né? É normal esse paciente apresentar um edema, super normal, após a cirurgia, né? Ela tem que fazer um edema, né? Ela tem que cicatrizar. Mas se ele tem demais aquele edema, que eu brinco que parece um peixinho boi, a gente tem que tratar, né? Então tem que saber avaliar, fazer a palpação desse edema e tentar o quanto antes reverter, né? Não só com a drenagem linfática manual, mas com outros recursos. Nós temos o ILIB transdérmico, nós temos o taping linfático, então temos muitos recursos que podemos utilizar para essa reversão. A própria compressão também que a gente utiliza. Vou também observar a cicatriz suprapúbica, como que se encontra essa cicatriz, se tem cascas, se está inflamada, se ela está infeccionada, tá, gente? Então eu preciso ver se ela não tem uma deiscência, se não tem uma infecção. Então tudo isso já observando, tratando o que eu consigo e eu não consigo, pedir auxílio da equipe médica. Uma epiteliólise ou uma epidermólise, né? Saber que está num sofrimento de pele, que eu preciso reverter o quanto antes. Se eu não reverto, essa pele pode necrosar. E aí, grave sequela pode vir, né, deixando uma cicatriz. Então, saber identificar, tá? Então, essa área de sofrimento de pele, o quanto antes para indicar um tratamento, né? Não só com você tem que descobrir qual é a causa, né? Mas também com o cirurgião para você trocar uma ideia e ver o que pode ser feito o quanto antes para não deixar uma sequela nessa região. Cicatriz umbilical, preciso ver se ela também tem uma deiscência, se ela não tem uma necrose, se não está fazendo a estenose, que é muito comum, tá? Que é o fechamento, né? E quase a avulsão dessa região. Então, vamos tomar cuidado, sempre avaliando e sempre tratando o que a gente está na nossa alçada. Aspecto da pele, saber explicar para o paciente, geralmente elas voltam ressecadas no pós-operatório. Por isso que eu tenho meus dermocosméticos para tratar, né? Facial, geralmente fica oleosa a pele. Também explicar para ela que é normal. Modelador, saber que tipo de modelador, se está com placas, que tipo, se não tem que posicionar, se não é a causa do meu edema duro, se não é a causa da minha fibrose desorganizada. Tudo isso vocês têm que estar avaliando e corrigindo principalmente. Avaliar a fibrose, né? Ela tem uma classificação já muito definida em formatos. Então eu posso ser em placa, pode encontrar ela em nódulo, pode ser encontrada em cordões. Então saber avaliar nesse pós-operatório. Eu gosto muito de desenhar ela, tirar foto.
Eu sei que existem níveis de fibrose, entre nível 0 e nível 3, onde o nível 3 é o pior, durante a inspeção e palpação, durante vários decúbitos de avaliação. Tá? Então olha que interessante, eu já tenho isso padronizado na literatura. E por que não utilizar então na sua avaliação? Saber, às vezes, se não é uma flacidez cutânea em vez de uma fibrose desorganizada. Muitas das vezes vocês estão avaliando errado e tratando errado, por isso essa fibrose não melhora. Então prestem atenção, palpem, avaliem, tem que coletar muitos dados do paciente para chegar a uma conclusão se realmente é uma fibrose desorganizada ou se é uma flacidez. A gente pode até suspender o tecido, palpar ele para ver se a gente chega na conclusão. Posso usar a termografia de contato, muito bacana, utilizar, a gente já mostrou no nosso artigo científico da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica um resultado muito bacana, com a análise da termografia antes e depois dos nossos pacientes. Também a termografia digital também ajuda nessa avaliação de áreas hipotérmicas. Então a fibrose desorganizada geralmente diminuiu a circulação local da região, então eu consigo também delimitar essa área com a termografia. Também a termografia, olha que bacana, ela tem profissionais já utilizando ela até para saber se não tem uma possível necrose sendo instalada nessa região, talvez alguma outra alteração mais importante. Tá? Então olha como a termografia digital pode ajudar vocês também. E a ultrassonografia, olha que bacana, a gente está com pesquisas científicas fantásticas mostrando o uso do laser na fibrose desorganizada. E olha que bacana, antes do laser, após o laser e a área tratada depois de 7 dias com resultado fantástico de organização da fibrose desorganizada. Então olha que recurso a mais eu tenho de avaliação para você estar nessa avaliação pós-operatória com sentido a não só fibroses desorganizadas, mas a ultrassonografia me ajuda a ter não um diagnóstico, mas talvez um alerta de se é uma coleção líquida, que pode ser um hematoma, pode ser um seroma, e ajuda também agora para a fibrose desorganizada. Então muito legal você ter esse recurso como avaliativo também. Linfedema de retalho, dor lombar, postura antálgica, ajudar ela nesses quesitos, né? A gente tem algumas técnicas de analgesia, a gente pode usar o taping para dor, ver se não está tendo uma trombose, tem sinais clássicos de trombose venosa profunda de membros inferiores, né? Dá uma olhadinha na literatura, tem sinais clássicos bem importantes para você avaliar. Padrão respiratório, avalia, dependendo você vai ter que trabalhar essa respiração que foi afetada pela cirurgia, né? Ainda mais uma cirurgia abdominal, uma cirurgia torácica. Então, dá uma olhadinha também, super importante. O linfedema, que é o edema, que dá um pouquinho mais de trabalho para nós, já está alterado esse sistema linfático, né, pós-cirúrgico. Então, um pouquinho mais de trabalho, mas se eu sei avaliar, eu sei tratar. E vou, nesse pós-operatório, ter medidas diárias de perimetria, peso, se você tiver bioimpedância também. Tá? Muito bacana para você ter um controle de evolução do seu paciente. Então olha como nós podemos ser muito completos nessa avaliação. Hoje quem não tem uma ficha de avaliação, não senta na frente do paciente, não avalia e não evolui seu paciente, não vai ter uma evolução satisfatória. Com certeza, esse é o diferencial de um profissional bem capacitado. Olha que legal a foto documentação. Posso fazer com ela em pé, posso fazer ela simulando o centro cirúrgico, onde eu tirei a foto dela com o taping, sem o taping, também eu posso simular, e aí eu tenho uma avaliação real do seu resultado. Então é muito bacana você fazer a fotodocumentação também. E temos que fazer uma evolução desse paciente, tá, gente? A evolução é primordial, a gente precisa evoluir o que você fez até para você até futuramente fazer uma pesquisa científica desse paciente. É muito legal você saber como se comportou esse teu paciente, até para saber se talvez poderia ter melhorado ou não. Até eu brinco também a sequência de atendimentos. Hoje a gente sabe que a nossa técnica Fibra Zero padrão ouro, né, não é receita de bolo, não é venda de pacotes. A gente trabalha de acordo com o nosso tratamento individual e personalizado. Então, de acordo com cada paciente vai ser uma evolução. Então é muito bacana você ter esse controle, até para mostrar para ela que ela já tem condições de receber alta. Esse é o diferencial também da nossa técnica. A gente ensina tudo isso para vocês, é muito legal. Então espero que hoje a gente tenha passado um pouquinho sobre o que é uma avaliação pré-operatória, uma avaliação transoperatória e uma avaliação pós-operatória. Tá? O paciente de pós-operatório tardio, mesmas coisas e mais investigação vocês têm que fazer. Lembrem da flacidez cutânea, que pode estar atrapalhando no seu diagnóstico, que você acha que é uma fibrose desorganizada e não é. Avalie aquele edema que ela está apresentando no pós-tardio, que pode ser desencadeado pela fibrose desorganizada.
Equimose é muito raro ela apresentar num tardio de anos, né? Mas se aconteceu, ela sofreu um trauma, dá uma olhada que ela pode estar em processo inflamatório. Então tudo você tem que analisar e investigar. Quanto mais investigado esse paciente, melhor o seu resultado no posterior, no seu pós-operatório. E por isso que a gente consegue resultados mais rápidos. Quando você foca na tua avaliação, você consegue focar na sua evolução e a alta vai ser muito mais rápida do seu paciente. Convido a todos a participarem do nosso mundo da técnica Fibrose Zero by Doutora Nishi, né? Fibrose Zero padrão ouro, já estamos em diversos países, onde já temos vários licenciados nos representando. Fiquem à vontade em participar desse mundo. Também convido a todos que queiram participar do embasamento científico. Nós temos também o nosso grupo de pesquisa, que é o Fibrose Zero Scientific Research Group, tá? Então fiquem à vontade para participarem também dessa nossa nova abordagem agora com os nossos profissionais, onde eles podem também pesquisar com o nosso apoio e publicarem um artigo científico e ainda vão ter um livro com o seu artigo publicado. Muito legal! Espero que vocês então tenham gostado da nossa aula. Espero vocês na nossa próxima aula, que eu já vou anunciar em breve para vocês estarem aqui conosco, coladinhos, para a gente aprender um pouquinho mais sobre avaliação, sobre como tratar esse paciente de cirurgia plástica. Tá bom? Muito obrigada e até a nossa próxima aula!